pastor Ismaí. Senhor nosso Deus, te louvamos pelos momentos preciosos que temos passado aqui na tua presença, e assim como sentimos a tua presença durante os louvores ministrados, durante as palavras, nós cremos que agora é o momento do Senhor falar conosco, continuar falando conosco, e a nossa oração é que o Senhor use o teu servo nesta tarde como uma palavra vinda direto do trono para nós. Amém, Deus. Meus irmãos, a paz de Cristo. Quem trouxe Bíblia, por gentileza, abram-na comigo no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a Deus a minha gratidão, primeiro pelo privilégio da salvação em Cristo, coisa que eu não merecia, mas Jesus nos salvou. Quero glorificar a Deus poder estar aqui neste congresso para junto adorarmos aquele que vive e reina para todo sempre. Desde já deixar a minha gratidão a Deus por esta oportunidade, pela vida dos pastores, presidente desta igreja, pastor Rinaldo, pastora Simone, que Deus em Cristo continue vos abençoando, a todos os obreiros, todos os vice-presidentes, toda a coordenação deste grande trabalho, que Deus seja louvado. Rever meu amigo pastor Marcos Salles, é bom demais, Deus abençoe, estamos juntos, banda, falar da mulher mais linda desta tarde, a minha mulher. Jesus foi bom comigo, glória a Deus. Eu costumo falar que pregador feio tem que casar com mulher bonita para os filhos nascerem mais ou menos. Então você que é feio, está encalhado, trabalha para Jesus, ora, prega, vai evangelizar, vai fazer missões, porque enquanto você trabalha para Jesus, Jesus cega alguém em teu favor. Diga glória a Deus. Meus irmãos, João capítulo 6, verso de número 15, a leitura vai ser bastante extensiva, então eu vou alternar os versículos para a gente ganhar tempo. A todos os pastores amigos, pastor Nilson, pastora Florentina, Deus abençoe. A todos os obreiros, Deus seja louvado. Diz assim, a tradução que eu possuo, o verso de número 15 do capítulo 6 do Evangelho de Jesus, escrito por João. Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Verso 25, encontrando-o no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegastes aqui? E respondeu Jesus, em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Verso de número 30. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso, pois faze para que vejamos e creiamos em ti. Que se fará? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o maná do céu. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas aqui está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Verso de número 53. Jesus lhe disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Verso 55, pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne, bebe do meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Verso 60, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Verso 66, a partir de então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. E você diz amém? Os que estão em pé, podeis tomar assento. Meus irmãos, o texto que nós lemos é um texto bastante interessante da Bíblia Sagrada, que tem me acompanhado há algum tempo, e nesta tarde eu quero compartilhar com você em alguns minutos. Para a gente entender o texto que fora lido, nós temos que partir de um princípio.
qual que todo texto ele está inserido em um contexto. E se eu quero entender o que Deus tem para falar comigo através desse texto, eu tenho que partir de um princípio, que é procurar entender quem escreveu, por que escreveu e qual a situação de quem recebeu o que foi escrito. Quando o evangelista João escreve o evangelho de Jesus, João é pastor na cidade de Éfeso. E ele está pastoreando a igreja, e ele só vai escrever porque ele, como pastor, tem obrigação de defender o rebanho cujo ele era o pastor. Então, Ismael defender de quê? Há uma seita herética que está surgindo e que está devastando a igreja do primeiro século. Que seita é essa? É uma seita conhecida como gnosticismo. E o que essa seita pregava ou essa seita ensinava? Essa seita dizia que Cristo não era o Filho de Deus, que Cristo era apenas uma emanação das muitas emanações que vinham no mundo espiritual. Então, Cristo, para os gnósticos, não era Deus. Ele era apenas um espírito dos muitos espíritos que já existiam. E aí eles diziam que essa emanação, ela o deixou Cristo horas antes do Calvário. E ainda pregavam a putrificação do corpo. A matéria não servia para nada. A matéria não tinha utilidade alguma. Logo, o que eles estão dizendo é que o corpo não serve. Então o homem podia viver de qualquer maneira, que não tinha problema. E aí é um grave problema para João. Por quê? Porque se Cristo não é o Filho de Deus, todo o plano da salvação humana está comprometido. Se Cristo não passou pelo Calvário, todos os nossos pecados e remissões estariam inutilizados. E se o corpo não presta para nada, a obra da santificação em Cristo não teria por que existir. Então João começa a escrever um tratado, um evangelho de Cristo, para combater essa seita herética. E aí você vai perceber que a estrutura textual de João é completamente diferente dos outros evangelistas. Porque Mateus e Lucas vão citar a genealogia de Cristo. Mateus, como escreve para Hebreu, fala de Davi, pois o Messias viria da raiz davídica, e ele para em Abraão, porque é em Abraão que toda a aliança existente está firmada entre Deus e o povo hebreu. Já Lucas escreve para os gregos, e os gregos querem saber a origem de Cristo. Então Lucas não para em Abraão. Lucas vai até Adão, dizendo que Cristo é descendente do primeiro homem, pela descendência de Sete. Só que quando João começa a escrever acerca de Cristo, na genealogia de João, João não começa na genealogia da terra, João começa na genealogia do céu. E João começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então perceba que João está dizendo que Cristo, ele é o primeiro de todas as coisas. Capítulo 1 de João responde Gênesis 1. Porque Gênesis 1 vai dizer que no princípio criou Deus céus e terra. Só que João está dizendo que antes de existir um princípio, Cristo já existia. E aí ele está dizendo que Cristo é tão poderoso que não é Cristo que existe por causa do tempo. É o tempo que existe por causa de Cristo. Ele é tão poderoso que não há nada que se compare a Ele. Ele é tão grande que o tempo chama Ele de Pai. A eternidade chama Ele de Pai. Então perceba como o escritor aos Hebreus conjuga o verbo ser se tratando de Deus.
ele vai dizer que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é eternamente. Perceba que Ele não muda. Ele está dizendo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e é eternamente. Por quê? Porque o Deus que nós servimos, Ele não sofre variação. O mesmo Deus que era no passado, Ele continua sendo hoje e continuará sendo eternamente. Será que tem alguém aqui nessa tarde que vai glorificar o Deus que é para todo sempre? Glória a Deus. Então perceba que João está dizendo que Cristo já existia antes de tudo existir. E agora João me chama a atenção, porque a perspectiva de João acerca de milagre é completamente diferente da que os outros evangelistas têm e que nós temos também. Por que, Ismael? Porque milagre para João não é o necessitado indo ao provedor atrás da provisão para a sua necessidade. Você não vai ver em nenhuma parte do evangelho de João um necessitado, alguém que carece de milagre, indo ao encontro de Jesus clamando, Senhor, me dá, Senhor, preciso. Você não vai ver um cego de Jericó clamando, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Você não vai ver leproso subir no monte dizendo, Senhor, se o Senhor quiser, tu pode tornar-me limpo. Não, porque para João, não é quem precisa e vai atrás de quem tem para dar que acontece. Para João, é o provedor que tem a intenção de glorificar o nome dele na necessidade do necessitado. Ismael, explica porque eu não entendi. Vou explicar. Para João, não sou eu que vou atrás de Jesus, atrás do milagre. Para João, é Jesus que quer glorificar o nome dele na minha necessidade. Como assim? Tem gente que vem aqui no congresso de missões e está dizendo, vou lá porque eu preciso de uma palavra. Vou lá porque eu preciso de um milagre. Vou lá porque eu preciso de uma vitória. E eu vou lá. Só que preste bem atenção. Porque o fato de você vir não significa que Deus é obrigado a fazer. Porque um dos atributos de Deus é a sua soberania. E o que é ser soberano? É ser livre. Livre para quê? Para fazer o que Ele quiser fazer. E inclusive Ele é livre também para não fazer o que Ele não quer fazer. Ismael, então já que não sou eu que venho, ele está dizendo, hoje não foi você que quis vir. Fui eu que quis te trazer. Por quê? Porque eu quero glorificar o meu nome na sua necessidade. Você não está percebendo, mas essa luta, essa adversidade nada mais é do que o cenário que Deus utiliza para glorificar o nome dele na sua vida. E aí Ismael explica, João capítulo 9, Jesus está passando com os discípulos, e os discípulos perguntam, mestre, quem pecou? Ou ele ou seus pais para que nascessem cego? E Jesus vai dizer, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas nasceu assim para que o meu nome fosse glorificado na vida dele. Então Deus te trouxe aqui no Congresso de Missões para te dizer que tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Que tudo que estamos vivendo é para a glória de Deus. Esse congresso está acontecendo para a glória de Deus. 22 anos reunidos para a glória de Deus. Estamos aqui reunidos para a glória de Deus. E se veio para dar glória a Deus, meu filho, pelo amor de Deus, começa a encher essa casa de glória. Tudo é para a glória dele. E aí João, a primeira perspectiva de João é que todo milagre é para glorificar o nome dele. E a segunda perspectiva de João é que todo milagre nunca é só um milagre. Todo milagre tem um porquê. Tem um sinal. Todo milagre, ele traz consigo um sinal. Que sinal? É uma representação do que existe no mundo, no reino de Deus, no mundo espiritual.
Então, quando Jesus cura o cego de nascença, o camarada nasce e nunca viu a luz. Mas no reino de Deus, quem vive em trevas, quando se depara com Deus que é luz, enxerga a luz. No reino de Deus, não existe morto. Por isso, quando ele chega diante do morto, o morto ressuscita. Porque todo milagre para João é uma referência do que existe no reino de Deus. E o capítulo 6, que nós lemos, é um texto muito interessante. Pois Jesus está pregando e vira para os discípulos e diz: dá-lhes de comer. E alguém vai dizer: Senhor, mesmo que nós tivéssemos 200 denários, não daria para alimentar toda essa multidão? O André vai chegar com o rapaz e diz: Senhor, achei aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Ô irmão, isso aqui é interessante demais. Porque perceba que fé e incredulidade andam lado a lado. E tem hora que isso nos persegue. Porque nós temos atitude de fé seguido de incredulidade. Porque se 5 pães e 2 peixes não são nada, para que levou? Se o que você chama de nada é nada, para que você é apresentando para Jesus? Ou você acredita no que você ora, ou você não acredita. E aí eu sei que fica ruim de dar aleluia, mas deixa eu falar, que eu não venho aqui para te dar bala. E o texto está dizendo que Jesus chega para André, e eu gosto de sua apaixonar porque ele diz: Senhor, não tem o que fazer. O texto diz: e ele já sabia o que estava por fazer. Por quê? Quando Jesus nos pergunta algo, ele não depende da nossa resposta para fazer nada. O que ele vai fazer, já está determinado, ele vai fazer. Ele manda todo mundo sentar, organiza tudo, pega o pão, que é uma espécie de uma torrada, um creme craque gigante. Levanta o pão, dá graça e quebra. E dá. Quebra 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 e dá. O povo para, pastor Marcos, de olhar para o pão que está indo e olha para a mão de Jesus, porque quanto mais ele quebra, mais tem pão. Quanto mais ele quebra, mais tem pão. Quanto mais ele quebra, mais tem pão. Deus te trouxe aqui para dizer: você quer multiplicação, mas não quer passar pelos processos que a multiplicação exige. Quer ser multiplicado? Se prepare para ser quebrado. Ismael, não estou entendendo porque eu estou passando por tudo isso aqui no campo missionário. É Deus dizendo: eu estou quebrando você para que outras pessoas possam ser alimentadas. Deus está quebrando você para que outras vidas sejam alcançadas. Deus te colocou nessa situação para que outras pessoas sejam alcançadas. Aleluia. E o texto vai dizer mais. Que sobra 12 cestos. O povo, quando vê Jesus multiplicando 5 pães e 2 peixes para quase 10 mil pessoas, o povo pensa: esse aí é o homem que Moisés disse na lei. Esse aí é o rei que vai nos livrar do Império Romano. Por quê? Se está doente, ele cura. Se está morto, ele ressuscita. Se está com fome, ele multiplica a comida. É tudo que a gente precisa. O texto diz que Jesus, percebendo o coração deles, porque ele diz: vamos pegá-lo à força e vamos fazê-lo sentar na cadeira de Herodes. Só que Jesus, conhecendo o pensamento deles, o texto diz que Jesus foge deles e vai para o monte fazer o quê? Orar. Isso aqui é muito sério, porque a cadeira é de Herodes. Herodes é rei, e o que eles estão querendo fazer de Jesus é rei no lugar de Herodes. Só que eu sou apaixonado pelo evangelho que João escreve.
Que João no capítulo 13 vai dizer que Jesus não sofria de crise existencial. Por quê? Jesus sabia de onde tinha vindo, por que tinha vindo e para onde estava indo. E quando eu sei de onde eu vim, por que eu vim e para onde vou, os adereços, pretextos, taxações que me lançam não me alteram. O seu problema é que você liga muito para o que falam de você. Você está muito preocupado no que andam falando a teu respeito. E está paralisando aquilo que Deus mandou você fazer pelo que estão falando de você. Jesus nunca se preocupou com isso. Jesus, eu sei quem eu sou. Sei por que eu vim. E sei para onde eu estou indo. E por que você veio, Jesus? Eu vim para cumprir um propósito estabelecido na eternidade. Eu não vim para sentar na cadeira de Herodes. Por quê? O evangelho já passou quase 2000 anos. E a gente ainda continua associando o evangelho que ele não é. Porque a gente acha que tudo que reluz é ouro. A gente acha que toda cadeira é cadeira de exaltação. A gente acha que tudo é honra. O que Jesus sabia é que a cadeira de Herodes não é só a cadeira de honra. Aquilo ali era uma cadeia, uma prisão disfarçada. Por quê? É hora da gente entender que quem prometeu para a gente riqueza não foi Deus Pai. Jesus está no monte, 40 dias de jejum. Satanás chega para ele: se prostrares e se me adorares, te darei todo o tesouro que a terra pode te dar. Eu preciso que você entenda. É hora de parar de achar que o fato do evangelho conter significa que o evangelho tenha. São coisas totalmente distintas. Evangelho contém prosperidade, mas evangelho não é só prosperidade. Evangelho contém vitória, mas evangelho não é só vitória. Evangelho contém milagre, mas evangelho não é só milagre. Evangelho contém cura, mas evangelho não é só cura. Mas se o evangelho não é isso, o que o evangelho de fato é? Paulo responde para nós dizendo que evangelho é poder de Deus que salva o homem do inferno e da condenação eterna. O que o evangelho serve é para restaurar a comunicação entre nós e Deus, que foi perdida pelo pecado. O que a gente precisa voltar a entender é que Cristo não é só nosso resolvedor de problema. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o texto vai dizer que Jesus foge da cadeira. Por quê? Porque aquilo ali era uma prisão. E o que o diabo quer é nos aprisionar naquilo que a gente deseja. Porque aquela cadeira vai tirar Jesus do propósito divino. E Deus te trouxe aqui para dizer: não permita que a cadeira de Herodes te tire do foco. Não permita que a cadeira de Herodes te tire da vocação que eu te chamei. Não permita que essas cadeias te aprisionem. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seja livre. E o texto diz que Jesus agora, ele vai fugir. E vai para onde? Vai para o monte. Fazer o quê? Orar. Por quê, pastor? Tem proposta que eu só conseguirei dizer não se eu estiver debaixo de oração. Por que a gente não consegue dizer mais não para as nossas vontades? Que a gente não ora mais. Eu sei que assumiu glória. Mas a nossa vida de oração é resumida em 2 horas de culto.
E aí a gente nem cultua direito, porque fica fazendo selfie. A nossa vida de oração são 2 horas, a gente fica cansado. Por quê? Eu estou esperando fulano falar para eu dar glória. Eu estou esperando fulano cantar para eu entrar. Ei, Deus te trouxe a glória. Jesus já está presente. Estamos envolvidos em ritos religiosos e achando que Deus se ilude com isso. E Deus te trouxe aqui para dizer: ei, eu não gosto do que você me apresenta. O profeta Isaías vai dizer: esse povo Isaías me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. Jesus sobe para o monte para orar. Os discípulos atravessam um lago, Jesus vem andando sobre as águas. No outro dia, a multidão sentiu fome de novo. Que preste atenção, olha aqui para mim. Quem almoçou hoje, levante as mãos. Quem almoçou ontem, levante as mãos. Quem vai almoçar amanhã, levante as mãos. Quem almoçou hoje, levanta as mãos de novo. Quem vai jantar hoje? Por que vai jantar? Porque está com necessidade, tem fome de novo. Mas não já comeu ontem? Por que tem que comer hoje? Não já almoçou? Por que tem que jantar e comer amanhã de novo? É porque isso é necessidade momentânea. E toda hora eu preciso. Jesus acabou de fazer um milagre no dia anterior. Só que o milagre já passou porque eles estão com fome de novo. Eles vão atrás de Jesus. Atrás de quê? Milagre outra vez. Quando chega para Jesus: Rabi. Já viu aquele pessoal na oração? Tem gente que quer ensinar formas de oração. Primeiro, para orar, você tem que adorar a Deus, encher ele de elogio, para depois dar facada nele. E a gente pensa que Deus é, irmão, para de graça. Paulo vai dizer que a gente nem sabe orar como convém. Quem dirá, o povo, Rabi, mestre, mestre querido, quando chegaste aqui, senhor, como é que o senhor veio para cá? Não tinha mais barco. Como é que o senhor veio? E Jesus naquele dia, irmão, e estava igual o dia que ele entrou no templo quebrando tudo. Porque o povo vem, Senhor. E Jesus diz: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viram, mas por causa do pão que comeste e vos saciaste. Vocês não estão me buscando pelo sinal. Vocês estão me buscando porque estão com necessidade de novo. Tem milagre, quer milagre outra vez. Porque necessidade momentânea é assim. Eu tenho agora, sacio, daqui a pouco tenho de novo. Só que Jesus está dizendo: eu não vim para saciar a fome de ninguém. Eu não vim para resolver questões momentâneas de ninguém. Mas, Senhor, nos deu um milagre, um sinal. Porque o nosso pai Moisés nos deu de comer no deserto, aos nossos pais. Aí Jesus: vossos pais comeram maná no deserto? E me responda uma coisa: o que, Jesus? Aonde é que eles estão agora? Vossos pais comeram do maná e morreram. Jesus aqui está falando do povo quando saiu do Egito. O povo viu as 10 pragas dentro do Egito. O povo viu coluna de fogo, nuvem guiando o povo durante o dia. A roupa crescia no corpo. Deus mandava maná todo dia para o povo comer. Tinha uma rocha que Pedro vai dizer que seguia o povo, que dava água para o povo beber. O povo vencia a batalha. Moisés levantava a mão, o povo vencia. O povo vendo tudo isso no deserto, morreram sem entrar na terra prometida. E o que Jesus está dizendo é o seguinte:
Vossos pais comeram no maná e não entraram na terra da promessa. Porque é possível alguém viver uma vida cheia de milagre e perder o céu. A gente está tão focado em milagre que estamos perdendo o céu de vista. Parece que falar do céu virou utopia. A gente não crê mais. A gente não consegue mais glorificar ao ouvir dizer que Jesus vai voltar. Porque isso não mexe mais com o nosso coração. Só que a maior promessa que a igreja possui não é conquistar, vencer aqui. A maior promessa da igreja está em João 14. Não turbe o vosso coração. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E se eu for, é porque eu vou voltar para quê? Para onde quer que eu esteja, estejais vós também. A igreja cresceu ouvindo dizer que o noivo vai voltar. É hora. Jesus está voltando. Jesus está dizendo para eles: eu não vim para resolver os problemas passageiros momentâneos. Eu vim para algo muito maior. Vocês não me entenderam. Mas, Senhor, nos dá um sinal. Vossos pais comeram maná, mas eu não sou maná. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quem come desse pão não tem... Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Quem come desse pão permanece em mim. E eu permaneço nele. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele está dizendo: quem come do meu corpo e bebe do meu sangue tem parte comigo. E o que vocês não entenderam, que a multiplicação de pão que eu fiz ontem não era só para encher a barriga de vocês. É para mostrar que assim como multipliquei o pão e os dei para comer, eu quero que vocês comam o meu corpo. Para quê? Para que tenham comunhão comigo. Como é que é, Ismael? Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que mais importante do que experimentar sensações, momentos, Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter comunhão contigo. E aí olha o que ele vai dizer. Quem come desse pão permanece em mim e eu permaneço nele. Pão, carne, vinho, sangue. Isso aqui te lembra alguma coisa? Hã? O servo de Deus disse aqui, irmão. Muita gente para pouca voz. Isso aqui te lembra alguma coisa? Sabe não? Pão, carne, sangue, vinho, ceia. E qual é o principal requisito para participar da ceia? Está em comunhão com Cristo. E o que ele está dizendo é: eu não fiz milagre para encher tua barriga. Eu fiz milagre para você estar em comunhão comigo. Porque mais importante que experimentar milagre é ter comunhão com o céu. Mais importante do que ter experiência para contar é ter comunhão com Deus. E aí é o que ele está dizendo. Oh, glória a Deus. Eu quero que vocês tenham comunhão comigo. Só que o texto vai nos informar que os discípulos vão começar a reclamar. E alguém vai dizer: duro é este discurso. Quem pode ouvir? Ou, duro é este discurso. Quem pode ouvir? E os discípulos começam a andar e a se afastar de Jesus. Porque perceba, pastor,
que falar de comunhão, para alguns é doer, é bater. Falar de vida com Deus, de relacionamento com Deus, é exortar. E aí alguém está dizendo, no Congresso de Missões, camarada veio para cá para bater no povo, falando de santificação, de vida com Deus. Só que é possível fazer missões sem ter vida com Deus? Aí alguém vai dizer, dura esse discurso, quem pode ouvir? E os discípulos começam a se afastar de Jesus. Já não andavam mais com ele. Só que Jesus, eu encerro agora, é um líder que me chama a atenção. Por quê? Pregador gosta de pregar para a igreja cheia, para o povo público grande. Pastor gosta, cantor gosta. Mas Jesus não se preocupa com isso. Jesus nunca se preocupou com quantidade, irmão. Está todo mundo indo embora. 58 dos 70 que andava com Jesus, foi embora. Se eu fosse Jesus, ô irmão, chega por 12, vamos fazer algum método aí para trazer eles de volta. Vamos falar que eu errei, que eu me equivoquei, porque não dá para viver assim vazio. Não, tem pouca gente. Se fosse Ismael, vamos criar alguma estratégia para trazer quem se perdeu. Só que Jesus não, irmão. Jesus é chapa quente. Jesus é demais. Jesus perdeu 58. Só está com 12. E ele vira para os 12 e diz, e vocês? Não vão querer ir embora também não? Se quiser ir, pode ir. A porta da rua é serventia da casa. Eu não quero que ninguém fique baseado, esperando somente o pão. Não. Se é para ficar, que fique para ter comunhão comigo. Eu não quero ninguém forçado. Se é para ficar, que fique por causa da minha presença. Se é para pastorear, que pastoreie pela minha presença. Se é para ir para o campo, que vá pela minha presença. Se é para fazer, que vá pela minha presença. Se quiser ir, pode ir. Aí o Pedrão chega e diz, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida. Para onde iremos nós? Se só o Senhor sacia o vazio da nossa alma. Para onde iremos nós? Se só a presença do Senhor preenche as carências da nossa alma. Para onde iremos nós? Se só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Oh, irmão, se eu fosse você, eu glorificava o nome dele. Se você reconhece que não tem para onde ir, vai ficando de pé. Oh, glória a Deus. Você que reconhece que não dá sem ele. Você que reconhece que precisa dele. Você que reconhece que não dá para viver sem a presença dele. Oh, se eu fosse você, eu adorava o nome dele. Vai glorificando a presença dele. Porque Deus te trouxe aqui nessa tarde, início de noite, para te dizer, a presença te basta. Seja invadido, tocado pela graça de Deus aqui nessa noite. Seja renovado pelo Espírito de Deus. Aleluia! Ei, os céus estão reatando a comunhão com os seus aqui nessa noite. Oh, o Paulo vai dizer na carta aos Romanos capítulo 8, dizendo que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Eu só ando por onde o Espírito dele me guia.
Que o Espírito nos guie aqui nessa noite, em nome de Jesus, que Deus vos abençoe. Aleluia! Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Mais do que os milagres, nós precisamos da presença do Senhor. E eu não sei se nesta tarde há alguém em nosso meio, você que talvez saiu da sua casa ao convite de alguém, você que talvez precisa ter um relacionamento com esse Deus que tanto tem sido falado nesses dias. Nós sabemos que é um congresso de missões, mas justamente missões envolve salvar almas, salvar vidas. E nós cremos que esta tarde pode ser um dia marcante, um dia muito especial na sua vida. E eu não sei se você, talvez tenha alguém do seu lado que você gostaria de convidar para estar aqui à frente conosco, recebendo uma oração que